Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 53. Título: Confiando. Tende fé em Deus. Jesus. Marcos 11, 22. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente, em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos a tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos de modo a servir às criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Hoje terminamos o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, da Obsessão, e veremos os itens finais 248 a 254. Aprendemos que entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, a obsessão está na linha de frente. Aliás, qualquer pessoa pode ser alvo de obsessão. Observemos com Kardec. A obsessão é a ação direta, persistente, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Lemos isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o item 81. Vamos então ao item 248 de O Livro dos Médiuns, que Kardec inicia assim: acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito, que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Podemos entender, meus amigos, ser uma relação monolítica. O médium só sintoniza com determinado espírito. Por vezes, o médium só dá comunicação com o mentor da casa.
Geralmente o espírito se impõe e afasta intencionalmente outros. Não é um bom espírito, não é verdade? Então, alguma coisa está errada. Nem sempre é uma obsessão. Pode ser falta de maleabilidade do médium ou também uma afinidade com tal ou tal espírito. Continuando, ele diz assim: todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina. Esse espírito, então, não pode ser confiável ao inspirar o médium a recusar exames de terceiros. Por vezes, causa até o insulamento do médium, o retraimento, o que é deplorável, não realizar uma autocrítica e até comparar com outras comunicações. Seria muito bom, não é? 249. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Na verdade, a obsessão simples é igual a uma gripe. Todo médium tem. Todo mundo tem. O médium estudioso e vigilante percebe que está lidando com um espírito mentiroso. Daí a dominação torna-se temporária. O espírito sabe que o médium desconfia de uma companhia desagradável. Então, duas medidas são necessárias: provar ao espírito que não está iludido por ele, que sabe muito bem o que está acontecendo, cansar-lhe a paciência, mostrando-se tolerante e paciente. Assim também orar pelo seu anjo guardião e aos bons espíritos, pedindo assistência. Continuando, ele diz: desde que se convença de que está a perder o tempo, retirar-se-á, como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Importunos serve para desencarnados, como estamos conversando, e para encarnados também, não é? Nem sempre é tudo. Há espíritos tenazes, insistentes e mesmo perversos, que devem ser tratados com severidade, mas também com benevolência, e moralizado com perseverança e amor. Tarefa penosa, dificultosa, mas torna-se um desafio para o empreendedor da boa vontade. Essa foi a 249. Vamos a 250. Alguns apenas aborrecimentos há, pois não perigo para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem quer se apoderar. Kardec sinaliza que a única coisa a fazer é convencer a pessoa que está sendo enganada por espírito e conduzi-la a situação diversa, a situação diferente, que é para a obsessão simples. O médium, na realidade, nesse caso, ele não aceita os questionamentos, fica bravo com quem o interpele, justamente porque o espírito promove a ilusão. Fascinação é grave e muito sutil. O médium vai aceitando boamente as sugestões e vai se tornando surdo a toda sorte de raciocínio, ao ponto do espírito cometer deslize científico e ele, o médium, duvidar da proposta da ciência. Aliás, passa a duvidar de tudo e de todos, somente naquele espírito que se diz seu protetor. Kardec traz a história de um homem, seu conhecido, que era fascinado por certo espírito, e o espírito foi evocado.
e perguntaram por que enganava o homem insistentemente. Ora, eu procurava um homem que pudesse manejar. Encontrei, não o largo. Ele é muito tenaz, não é? Esse espírito. Aí ele termina aqui. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Continuando, ele nos fala da questão 251. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Na falta do concurso, da ajuda do obsidiado, uma terceira pessoa pode e deve, mas sim, ser moralmente superior, deve ter ascendência moral sobre aquele espírito perturbador e auxiliar, não é? Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, diz Kardec, porque nenhum processo material existe assim, como rituais, talismãs, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os espíritos obsessores. Não há, diz Kardec. A 252, as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável. É um caso de duas irmãs que se encontravam há alguns anos sendo vítimas de depredações. Suas roupas sumiam e depois eram encontradas em outros cantos da casa, até nos telhados, rasgadas, as roupas sujas, e não adiantou. Bom, então elas passaram a trancar as roupas. Nada ficava espalhado, tudo trancado. Não adiantou. Nada adiantou. E estava assim desconfortável a situação. As senhoras então nunca tinham ouvido falar do espiritismo e algum tempo recorreram a Kardec. E o espírito foi evocado, por sinal demonstrando grande perversidade. Recebeu muitos conselhos, muitas preces, e as preces até que o alcançaram. E ele se afastou, as roupas pararam de sumir. Mas algum tempo depois recomeçaram as depredações. Voltou tudo como era. O que houve? O que aconteceu? Aconselhou um benfeitor amigo: essas senhoras devem orar e pedir aos benfeitores protetores auxílio. Devem fazer um exame de consciência, pois são chegadas à maledicência, o que as torna descaridosas. Emmanuel então nos adverte, meus queridos irmãos, pela nossa expressão verbalista, menos enobrecida, repelimos a bênção do amor, que nos enche do contentamento do viver. Meus queridos, tenhamos a coragem de eliminar para nós mesmos, por nós mesmos, quer dizer, esforço, os raios dos nossos sentimentos descontrolados. Bem, a 253, Kardec inicia assim: cumpre, todavia,
se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais não raro decorrem da incura e da imprevidência, que há pessoas que tudo de mal que acontece, todos os dias das perturbações, dizem que são espíritos, que é feitiço, é feitiço. O ventilador quebra, o micro-ondas para de funcionar também. Aparelhos elétricos em geral na casa param, então, de funcionar. É feitiço. É isso que Kardec quer dizer, que não atribuir à ação direta dos espíritos todas as contrariedades. E aí, então, ele vem com outro caso, muito interessante também, que enriquece o estudo. Um agricultor escreveu a Kardec, relatando que há 12 anos seus animais estavam morrendo. Ele tinha uma fazenda com gado e outros animais, e os animaizinhos estavam adoecendo e estavam morrendo. Então ele já estava muito cansado. Ele fez novena, mandou celebrar missas e nada. E, de acordo com os preceitos do campo, passou a acreditar que era feitiço. Os animais estavam enfeitiçados, acreditava ele. Os orientadores espirituais, então, responderam a Kardec: a mortalidade ou as enfermidades do gado, dos animais em geral, não provém que seus currais, os currais do homem, que seus currais estão infectados, e ele não repara, ele não higieniza, porque se nega a gastar dinheiro. Então era preciso que houvesse uma higiene nos currais, uma limpeza periódica, mas ele ignorava o homem, como diz Kardec. Meus queridos, é uma resposta abrangente na nossa vida. Devemos sim realizar uma autoavaliação do nosso viver, dos nossos pensamentos, por vezes atropelados, antes de atribuir a terceiros, aos espíritos, as nossas desditas. E a 254, aqui Kardec forma uma espécie de síntese de tudo o que foi dito e vai facilitar o entendimento de todo o capítulo. Será muito bom nós revermos isso. Então, terminamos o nosso trabalho, a nossa conversa sobre obsessão, e que Jesus nos abençoe, benfeitores amigos, estejam sempre a nos proporcionar grandes alegrias de acordo com o nosso merecimento, que recebam um grande